Shalom, shalom para você que já está aí do outro lado, seja muito bem-vindo. Mais uma semana para que a gente possa estar juntos, falando das maravilhas do nosso Deus. Seja muito abençoado, em nome de Jesus. Antes de nós começarmos, dê o seu like, compartilhe esse link, comente, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, tem muita coisa, muita palavra para você ouvir a respeito desse Deus maravilhoso e grande e poderoso. Amém? O endereço da nossa igreja vai estar passando aí. Se você é de Friburgo ou está em Friburgo, faça-nos uma visita, você é muito bem-vindo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus poderoso, Deus de infinito amor, Tu és Deus único e verdadeiro. Tu és aquele que vem ao nosso encontro e Tu és o nosso lugar de socorro. Tu és o nosso abrigo, socorro bem presente em toda a tribulação. És Tu, Yahvé, Deus Criador dos céus e da terra. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos dá para estarmos juntos, falando acerca das Tuas maravilhas. Tu és presente em nós. Muito obrigada pela presença do Teu doce Espírito, que ele seja livre para nos ensinar todas as coisas, Pai, que vem do alto e sublime trono. Muito obrigada por cada vida que já está aqui, aqueles que ainda vão entrar, os que vão ouvir depois. Cada um seja abençoado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos abrir a nossa Bíblia hoje no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 17. Romanos, capítulo 8, dos versículos 6 a 17. Aqui fala da condenação que nós, justificados, não temos, né? E o pendor do Espírito. Então, nós vamos ler a partir do 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, sois devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra e venha em nós, Pai, toda a revelação, todo o ensino, tudo que o Senhor tem para nos dizer, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto lindo, que fala de como nós podemos viver a partir de Cristo Jesus, a partir da vida do Espírito em nós. Pendor quer dizer tendência. Então, a tendência da carne, a inclinação da carne, é o que está dizendo aqui, nos leva para a morte. As obras da carne, mas o pendor do Espírito, a inclinação de viver pelo Espírito nos dá vida e paz, porque a vida e a paz estão em Cristo Jesus. Então, esse texto eu queria destacar aqui duas coisas.
Primeiro, tem uma versão da Bíblia que eu li que a carne, o pendor da carne que leva para a morte, ali fala de emoção. Viver segundo as suas emoções. Viver segundo o curso da sua mente, segundo o curso dos seus sentimentos, que vão expressar no corpo. Então, tudo que nós temos de turbilhão emocional, se nós deixarmos nos levar por essa questão emocional, essas emoções, elas vão refletir no nosso corpo, nas nossas atitudes. Até a medicina diz isso, né? Que conforme as nossas emoções, as tristezas, as decepções, os traumas, eles trazem doenças aonde? No corpo. Refletem no corpo. Então, essa versão diz assim, então, se o pendor da carne, se a inclinação da carne, do corpo, é para a morte, ela vai expressar aquilo que nós temos dentro de nós, uma identidade distorcida, uma identidade que foi marcada, uma identidade que foi moldada segundo o curso da nossa vida como homem aqui natural. Então, nós temos os nossos traumas, nós temos decepções, nós temos questões emocionais muito sérias, inclusive de autoidentidade. Então, nós temos N situações. Basta olharmos para o mundo, basta olharmos para as sociedades, basta olharmos para os nossos convívios. Então, a carne ela vai expressar, o corpo vai expressar. E quando nós tentamos mudar somente o corpo, somente um estereótipo, somente para nos fazer parte de alguma coisa ou de algum lugar, só mudando isso aqui, o invólucro, uma hora isso vai vir à tona. Por quê? Porque a nossa identidade foi forjada, ela foi moldada segundo as situações, segundo esse sistema que nós vivemos e os nossos pais vivemos e os nossos avós, o que é natural da vida. E o pecado, porque a nossa herança, ela é adâmica. Então, nós temos a identidade de Adão pecador. Nós nascemos pecadores. Então, tudo isso, aquilo que nos é transmitido e aquilo que nós mesmos produzimos para nós, segundo o que a gente vê, ouve, ou as nossas próprias inclinações. Eu gosto muito quando a Bíblia fala que até as crianças se dão a conhecer, é porque nós já trazemos em nós o nosso pendor da carne, o nosso pendor do pecado, a nossa inclinação para o pecado, porque nós somos herança dessa raça. Mas, em Cristo Jesus, é uma nova raça inaugurada. E a nova raça é de justificados. É uma raça que vai através de Jesus, com Jesus, por Jesus. E em Jesus, por causa do sangue, tudo isso foi justificado. E nós agora somos do reino de Deus e somos justificados, somos santos, justos, né? Então, nós vamos partir que nós tínhamos um conceito do mundo, um conceito de uma raça que nós herdamos, que é a raça adâmica, onde Adão pecou. Então, toda a raça veio pecadora por herança. E nós vamos agora para um outro conceito de justificados, os conceitos de Deus. Nós vamos trazer para a nossa vida os conceitos de Deus. Então, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo que vamos fazer com as nossas mãos, onde os nossos pés vão caminhar, porque tudo isso vai trazer para nós novos conceitos. E todas essas emoções colocadas para dentro e forjando um caráter, forjando uma forma de vida, forjando, às vezes, até nós somos considerados por nós mesmos vítimas de uma situação, como vemos aí no mundo, tantas crianças sofrendo tantas coisas, são vítimas emocionais que nós não sabemos, às vezes, na fase adulta, o que vai expressar no seu corpo. Mas o fato é que em Cristo Jesus há uma divisão.
Há uma nova raça criada em Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, porque Jesus morreu por quê? Porque ele levou todo o nosso pecado. Ele levou tudo isso que nos faz, essa raça pecadora, tudo isso que expressa no nosso corpo, tudo isso que a nossa emoção foi formada, tudo isso que nos leva para a morte, como diz aqui no versículo 6, o pendor da carne dá para a morte, ele leva tudo isso na cruz, então ele teve que morrer. Então, ele morreu, mas o Espírito que ressuscitou Cristo, fez dele ressurreto, é o Espírito que vem e nos dá vida. Nos tira da condição de mortos. Porque se o nosso pendor da carne nos dá para a morte, nos leva para a morte, nós somos afastados de Deus enquanto vivemos dessa forma. O Espírito Santo que ressuscitou Cristo é o mesmo Espírito que vem a mim e me dá vida. Então, nós temos aqui duas situações, antes e depois. Eu tenho sempre falado isso. Jesus é um marco, Jesus é uma fronteira na nossa vida. E nós não queremos viver pelas emoções. Por quê? Viver pelas emoções nos traz o quê? Desequilíbrio. Desequilíbrio. Por quê? Porque nós somos levados emocionalmente por circunstâncias. Então, se a circunstância está de um jeito, então as minhas emoções estão desse jeito. Se a circunstância muda, então minhas emoções mudam. Isso é natural do ser humano. É natural o sentir do ser humano. Então, se nós decidirmos que vamos caminhar segundo as minhas emoções, eu vou caminhar segundo as minhas emoções, eu tenho que estar ciente, consciente de que eu estou caminhando segundo o curso das minhas emoções, forjadas pelo pecado, pelos traumas, por tudo isso aí, e que vai refletir nas obras da minha carne, do meu corpo, e que dá para a morte. Mas, com um novo conceito e com o Espírito Santo que ressuscitou Cristo, habitando dentro de mim, ele traz vida para mim. Então, eu posso agora escolher não só mudar o invólucro, mas, de fato, ter equilíbrio nas minhas emoções. Porque ele vai fazer vivificar o meu espírito. E o meu espírito vivo, ele vai buscar de Deus. E aqui no versículo 16, ele diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos. Quando nós atravessamos a fronteira, que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus. Então, nós temos aqui, Jesus pagou o preço da herança pecadora da qual viemos. Ele pagou. Então, agora nós podemos. Nós temos condições nele, porque ele mesmo diz que sem ele nada podemos fazer. Então, nele, com ele, nós podemos mudar isso aí, começar uma vida nova, atravessando essa fronteira, onde nós não vivemos mais nem em dívida e nem com amarras. Agora, na verdade, é com cada um decidir. Alma e espírito, nós vamos ter que decidir qual nós vamos escolher. Viver com Cristo é viver descansados no Espírito Santo. Viver no curso desse mundo é viver tenso, nos deixando basear pelas circunstâncias. E as circunstâncias são essas que nós já conhecemos, né? Então, nós não queremos ter uma alma conturbada. E não queremos que isso reflita no nosso corpo, né? Nós queremos equilíbrio. Jesus, ele é a rocha. Ele é a rocha de Deus. Então, nós temos parte dessa rocha em nós. E se nós temos parte dessa rocha em nós, nós fazemos parte desse lugar. Esse lugar de Cristo. Nós nos identificamos com ele na morte. Do pecado, da carne, do mundo, desse pendor da carne, dessa tendência, nós nos
Identificamos com ele, mas nós também nos identificamos com ele na ressurreição, de sermos vivificados pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Então, nós vamos ler lá em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, diz assim: E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam dessa fonte. E a pedra, a rocha, era Cristo. Então, aqui, se nós fazemos parte, como diz aqui no versículo, Romanos 8 de novo, como diz aqui no texto, porque se não recebestes espírito de escravidão, é uma libertação, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção. E no versículo, se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus, versículo 11, a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo. Ele nos traz vida. Nós fazemos parte agora da mesma vida de Cristo, quando estamos em Cristo. Por quê? Porque nós vivemos essa vida. Então, se nós não queremos viver baseados nas emoções, ser comandado por isso, nós temos o pendor do Espírito, que nos dá vida e paz. E no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, abre aí Mateus 7, 24, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada na rocha. Nós somos a casa do Espírito. Nós somos a casa. Se nós estivermos firmados na rocha, nós não estamos sujeitos às coisas que acontecem. A tempestade, vento com ímpeto, nenhuma circunstância nos fará sair da rocha, porque nós estamos muito bem firmados. Então, se nós nos firmarmos em Cristo Jesus, nós vamos, e não deixarmos ser plantados numa terra, numa areia, que onde o vento vem nos leva, as nossas emoções carregam daqui, carregam dali, e a nossa carne vai expressar todo o medo, toda a escravidão que o texto de Romanos fala, que nós não recebemos esse espírito de escravidão, de medo, de nada disso, porque nós estamos firmados na rocha. Nenhum vento impetuoso vai nos tirar desse lugar, porque se temos o Espírito de Deus, se não somos baseados em nada disso, se nós estamos plantados, construídos, firmados, enraizados na rocha, fazemos parte desse lugar. Esse é o nosso lugar, na rocha, que é Cristo. Amém? Que nós possamos essa semana ter consciência de onde nós estamos, das nossas próprias inclinações, da nossa própria condição, para nele podermos então ultrapassar, ser firmados nessa rocha e vencer todas as coisas. E se você que ouviu essa palavra não conhece essa palavra, não conhece a rocha que é Cristo, corra para ele, ultrapasse essa fronteira e vá, porque ele te chama. E ele quer abrir os braços para você. Amém? Que possamos estar firmes na rocha. Que possamos olhar para toda turbulência, para todo vento impetuoso e saber que nós estamos seguros, porque fazemos parte de um lugar que é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Senhor, que venha a nós uma consciência profunda, Senhor, de onde nós estamos em Ti, fazemos parte de Ti, fazemos parte do plano de Deus. Nós não estamos, Pai, mais sujeitos a nada disso, mas que possamos ter consciência de quem nós somos em Ti.
Nós nascemos com uma herança, Pai, mas Cristo Jesus pagou o preço. E nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Que Deus nos colocou nessa rocha, nos plantou. E por causa de Jesus e do Espírito Santo, nós podemos ser firmados nesse lugar e permanecer em Jesus, para que sejamos vitoriosos, Pai, em Ti, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra, aqueles que vão ouvir depois, sejam alcançados de Ti, a sua família, Pai, que o Senhor possa abençoá-los durante toda a semana, com bênçãos celestiais, que todo o seu trabalho, Pai, todo o peso da vida, seja, Pai, fique leve em Ti, meu Deus, para que possamos caminhar nesse mundo para o qual olhamos, e tantas coisas sobrevêm a nós, Senhor, tantas coisas vêm de peso, mas que sejam aliviados, Pai, e que o Teu Espírito encontre corações, Senhor, para serem transformados, e que essa fronteira que é Cristo Jesus seja uma fronteira, Pai, aberta, em nome de Jesus, pela Tua graça, Pai, sejam alcançados cada um, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada por esse tempo, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada, meu Deus, pela nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Seja abençoado você e a sua casa, e que o Espírito de paz e vida venha sobre você e toda a sua família, em nome de Jesus. Se você chegou depois, compartilhe esse link, comente, dê o seu like e se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e visite o nosso canal. Amém? Até a próxima semana, uma semana abençoada para você.